Imagine viver num bairro cercado por muros, com portões de ferro que se fecham ao pôr do sol e guardas armados impedindo sua saída até o amanhecer. Você não pode morar fora dali. Precisa usar roupas que identifiquem sua religião e só pode trabalhar em funções específicas, autorizadas pelo governo. Esse lugar existiu, e foi o primeiro da história com um nome que até hoje carrega o peso da segregação: o Gueto de Veneza. Mas por que os judeus foram confinados ali? Como esse espaço moldou a história da cidade e do mundo? É isso que você vai descobrir agora. O ano é 1516. Veneza é uma república poderosa, um centro comercial de influência global, onde mercadores de todas as partes do mundo negociam especiarias, tecidos e metais preciosos. Mas, como toda cidade europeia da época, também está profundamente enraizada no cristianismo. Com medo do desequilíbrio social causado pela presença judaica e pressionada pela Igreja Católica, a República de Veneza decide tomar uma medida inédita: criar um bairro fechado, onde todos os judeus deveriam viver, separados da população cristã. Esse bairro ficava em uma pequena ilha, onde antes funcionava uma fundição de metais. Em italiano, ghetto. A partir daí, o nome do local passou a se referir a esse novo tipo de espaço segregado: o gueto. Foi ali que nasceu o primeiro gueto judeu da história moderna. E com ele, nasceu também a palavra gueto, como sinônimo de exclusão. Apesar do confinamento, o gueto de Veneza era diverso por dentro. Havia 3 grandes grupos de judeus com culturas e costumes distintos: os judeus italianos, nativos da própria península, com raízes que remontavam ao período romano; os sefarditas, vindos da Espanha e Portugal, expulsos pelos reis católicos no final do século XV. Muitos deles tinham cultura refinada, domínio de línguas estrangeiras e experiência no comércio internacional; e os askenazes, originários da Europa Central e Oriental, como Alemanha, Áustria e Polônia. Falavam Yiddish e, em geral, eram mais pobres, buscando em Veneza uma nova chance. Apesar das diferenças, esses grupos conviviam dentro do mesmo espaço, construindo sinagogas escondidas nos andares superiores dos prédios, chamadas de skoli, e mantendo suas tradições religiosas. O gueto de Veneza era fechado com portões de ferro que se trancavam todas as noites. Guardas cristãos eram pagos pela própria comunidade judaica para vigiar as entradas. De dia, os judeus podiam sair para trabalhar, mas com restrições. Eles não podiam ser donos de propriedades fora do gueto. Eram proibidos de exercer certas profissões e tinham que usar roupas ou símbolos que os identificassem como judeus. Mesmo assim, muitos encontraram formas de prosperar. E aqui entra um ponto curioso. Alguns judeus sefarditas acumularam riqueza atuando como emprestadores de dinheiro, uma função econômica extremamente necessária, mas mal vista pelos cristãos. Como a Igreja Católica proibia os cristãos de cobrarem juros, o que chamava de usura, os judeus assumiram esse papel em diversas cidades europeias. Em Veneza, o governo permitia que emprestassem dinheiro com juros, desde que pagassem altos tributos e operassem sob regras rígidas. Mas vale reforçar: isso não quer dizer que todos eram ricos. A grande maioria da população vivia com dificuldades, sujeita a impostos abusivos e constante vigilância. Os prédios do gueto tinham até 7 andares, uma raridade na época, porque o espaço era pequeno e a população crescia. Durante o Carnaval de Veneza, os judeus podiam circular fora do gueto, mas obrigatoriamente fantasiados. Havia um toque de recolher severo. Após o pôr do sol, ninguém podia sair. E se tentasse, podia ser punido. O gueto de Veneza serviu de modelo para outros guetos na Europa, inclusive os criados pela Igreja em Roma no século seguinte. E séculos depois, a palavra gueto seria reutilizada pelos nazistas para isolar comunidades judaicas durante o Holocausto, um eco trágico do que começou em Veneza. O gueto de Veneza
só foi oficialmente desfeito em 1797, com a chegada das tropas de Napoleão Bonaparte, que dissolveram a República de Veneza. Com o passar dos anos e a unificação da Itália, os judeus ganharam liberdade para viver fora dos muros e circular por toda a cidade. Hoje, o antigo gueto é um bairro histórico, com museus, sinagogas ativas e placas que lembram os tempos de segregação. Mais do que um lugar físico, o gueto de Veneza se tornou um símbolo da luta contra a intolerância e um lembrete de como a exclusão pode ser institucionalizada até pelas sociedades mais avançadas da época. O gueto de Veneza foi o primeiro, mas infelizmente não o último. Ele nos ensina que a história da humanidade é marcada tanto pela diversidade quanto pela intolerância. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal Entre Fatos e Lendas e compartilha esse vídeo com quem ama história. Até breve!